Olá pessoal, tudo bem? Live Narradores. Hoje atrasou um pouco em virtude dos problemas da tecnologia, mas está tudo bem. Vamos acelerar aqui, vamos participar. Compartilha no modo público, que é mais fácil. Temos a honra de receber o nosso 11º convidado nessa Live Narradores, direto de Campinas, narrador Carlos Batista. Ele está meio que no ar lá, então ele se ausentou para conversar com a gente. Por isso que a conversa vai ser um pouco mais rápida hoje. Batista, boa tarde. Mais uma vez, obrigado, viu, meu amigo, por ter aceito o convite. Grande Chene, boa tarde para você, Anderson Chene, para os seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Estou honrado de participar de um programa tão importante e significativo, falando de uma profissão que praticamente está em extinção, já que não temos, assim, novos narradores, né? Os narradores são mais antigos, mas é uma profissão muito importante que abracei há muito tempo atrás e tenho orgulho de participar do Rádio Esportivo do Brasil. Você falou que eu estou no ar, estou aqui em home studio, quarentena, apesar de que estou participando e fazendo e apresentando o programa Os Donos da Bola, aqui para uma região de Campinas. A gente manda o sinal da Band para 86 municípios, 7,8 milhões de habitantes. Se fosse um país, né, o Uruguai tem 3 milhões, seria 2,5 vezes a população do Uruguai. E também, pela Rádio Bandeirantes, estou fazendo home office, fazendo o estúdio office, enfim, trabalhando de casa, fazendo a transmissão aqui através de uma parafernália, uma coisa que a gente tem que utilizar o recurso eletrônico aqui para continuar trabalhando, né, Xeni? Pô, que legal. Eu sei que está na correria aí, foi o horário que a gente conseguiu encaixar. Ô Batista, como que é a sua rotina antes da gente entrar na sua carreira? Quantos anos de carreira, no geral, jornalismo? Depois você vai falar como que você começou, não só como narrador. E qual que é a sua rotina, tendo quarentena ou não? Porque você faz rádio, você faz TV, você comanda equipe. É muito trabalho, meu amigo. Fala pra gente. É verdade. A forma que arrumei de continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, fazendo a quarentena. O grande problema do programa de televisão é que ele depende de um estúdio. Eu apresento o programa na frente de um telão de 9 metros quadrados. E também tem a questão do merchan. Eu faço muito merchan no programa. Então, para fazer o programa de casa, poderia fazer o programa da maneira que eu estou conversando com vocês aqui. Daria para fazer, não teria nenhum problema. Mas a qualidade do merchan cai muito. Tem alguns merchans que são ao vivo, tem que chamar alguém para poder fazer o merchan, né, o chamado merchandete, e aí fica realmente complicado para fazer o programa assim. Mas consegui, através do protocolo da Band, fazer com que o programa seja todo ele produzido. Eu chego em cima da hora, vou acertando com a produção via WhatsApp, telefone, enfim, pela parafernália eletrônica, a gente vai acertando tudo. E aí eu chego 5 minutos antes do programa, já chego maquiado, e do carro para o estúdio, apresento o programa, saio do estúdio para o carro e retorno para casa, onde faço o programa da rádio de casa e também o trabalho também a parte publicitária, tudo feito em home office. Rapaz, é uma correria, mesmo Campinas sendo uma cidade menor que a grande São Paulo, mas é uma cidade que tem suas complicações, tem seu trânsito. É tudo pertinho, essa locomoção, ou tem os perrengues? Não, não é pertinho, não. Eu moro cerca de 16 quilômetros da Band. Eu tenho a sorte de morar num local que fica próximo a rodovias. Então, tem aqui a rodovia Dom Pedro I, eu moro num bairro próximo a essa rodovia, pego a Dom Pedro I, Magalhães Teixeira, chego no trevo de Campinas Valinhos, e a Band fica muito próxima ali da entrada da cidade via trevo de Valinhos. Então eu gasto da minha casa até a Band mais ou menos 16, 17 minutos. Então dá para sair de casa por volta. O programa começa a meio-dia, né? Da 12:30 até a 1h15. Então eu saio da minha casa aproximadamente meio-dia, 12:15, 5 para o meio-dia. Nessa rota aí não tem trânsito, porque é rodovia, e agora com isolamento social, até que está mais tranquilo para transitar por ali, então dá para chegar mais ou menos lá uns 10 minutos antes do início do programa. Quantos anos de profissão, Batista? Eu comecei em rádio, Xene, em 1977, em São Joaquim da Barra,
cidade na região de Ribeirão Preto, cidade da Ana Maria Braga, do Rolando Boldrin. Era um concurso que tinha numa rádio lá, a Rádio São Joaquim. Hoje não existe mais esta emissora, passou a uma emissora, chama Líder FM agora, na época era a Rádio São Joaquim. Um concurso, 12 participaram do concurso, era um entre os 12. Quando terminou o concurso, era leituras, locução e etc. Eu levei alguma vantagem, porque na época do colégio eu já participava lá, né, fazendo apresentações em datas cívicas, tinha alguma facilidade com o microfone. Dos 12, 2 foram escolhidos e o gerente da rádio falou, olha, vocês 2 ficarão aqui 30 dias, nós precisamos de um. E ao término dos 30 dias nós vamos escolher um. E ao término dos 30 dias eu fui escolhido e estou nessa luta, nessa vida, nessa batalha até hoje. Aí você começa lá em São Joaquim da Barra, como locutor de programação ou já é na área esportiva? Locutor de programação. Fiz vários programas musicais, até programas sertanejos. Fazia um programa na hora do almoço lá, as mais do Estudante. Quem participava eram os colégios, as classes dos colégios, né? Então, sei lá, segundo ano B, terceiro ano A, eles faziam uma relação de músicas, 10 músicas, mandavam para a rádio, naquela época era carta, né? Não tinha internet, e aí a gente apresentava lá as 10 músicas. Fiz outros programas, como Músicas para a Juventude, era um programa que tocava bandas, tudo quanto é tipo de banda, e eu até na época lá comecei a tocar muitas bandas antigas, que o pessoal não conhecia, mas que eu conhecia e gostava muito. Então, tocava músicas antigas e o pessoal adorava. Essa história de esporte, ela começou exatamente ao acaso. A Rádio São Joaquim, ela transmitia jogos amadores ali pela região. E aí contratava um locutor de Ribeirão Preto. Esse locutor que ia de Ribeirão Preto para São Joaquim era um cara que às vezes dava uns furos, sabe? O gerente da rádio vendia as propagandas, os comerciais, aí estava todo mundo esperando lá, o cara não aparecia. E o gerente foi ficando muito bravo com isso. Aí um dia nós estávamos lá e ele falou assim, olha, é o seguinte, não podemos mais depender desse cara, nós temos que criar aqui um narrador nosso. E aí colocou todo mundo, todos os locutores da época lá no estúdio, pegou do jornal lá 2 escalações e falou, entra lá, vamos ver, quem ficar melhor é que vai treinar para ser narrador. Aí um foi, outro foi, eu fui também, e a minha narração foi a que ficou melhor, e ele falou, olha, domingo já temos um jogo lá em Morro Agudo, era um torneio que estava tendo lá, ia transmitir um jogo amador lá em Morro Agudo. Quando chegou no dia do jogo, no domingo, fomos lá para Morro Agudo. Quando chegou em Morro Agudo, a aparelhagem toda instalada e tal, veio uma informação. Tinha batido um caminhão no poste do transmissor da rádio, tirou a rádio do ar. E aí ele falou, olha, infelizmente não vamos conseguir transmitir o jogo, mas já que nós estamos aqui, a linha está ligada, tudo certinho e tal, vai narrando aí, a hora que começar o jogo, porque nós vamos fazer um teste aqui para ver se realmente vai sair alguma coisa. E aí, claro, minha primeira narração saiu um negócio horrível. Quando chegou no dia seguinte, na segunda-feira, ele chamou todos os locutores para ouvir a narração. E aí, esses caras que trabalham em rádio são uns cafajestes sem vergonhas, entendeu? Eu sei muito bem. Esses caras não perdoam nada, pô. São os capetas, os demônios. E aí rodou a fita lá e foi um motivo de enorme gozação. Enorme gozação. E aí pegaram frases idiotas que eu falei lá e começaram a tirar sarro e tal, e eu fiquei muito louco. Eu virei narrador exatamente pelo desafio. Então eu peguei aquilo como desafio. Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Que nota você dava para essa narração horrorosa aí? Nota 2,7. Foi ruim mesmo, então. Assim, 2,7 porque a voz saiu, entendeu? Saiu alguma coisa, mas a narração em si não prestou para nada. Foi um negócio ridículo, porque Quantos parece... anos você tinha?
Quantos anos você tinha na primeira narração? 22 anos. Já não era tão novo, né? Mas era novo, 22 anos, pô. Aqui a gente tá pegando o nome da galera, idade quando começou, muita gente dando nota horrível. Então você tá no caminho. Ainda bem que eles te cutucaram a onça com a vara curta. Que aí você começou a querer mostrar para eles. Eu já estava no rádio há 5 anos. Eu tinha 17 quando entrei para o rádio. 17 anos quando aconteceu esse lance aí do concurso. E aí eu comecei a treinar, a fazer treinamento, assistindo o jogo na televisão. Tinha um campeonato de futebol de salão lá, eu ia lá transmitir. E aí aconteceu um lance, teve uma final do campeonato de futsal. Eu peguei o meu cunhado, Jorge Tinte, irmão da minha esposa, e falei, Jorge, vamos lá comigo, que eu vou fazer uma narração desse jogo lá, e você vai fazer as vezes de repórter, porque não tinha repórter, eu ia sozinho narrar. E aí narrei, e o Jorge tinha amizade com o Ramiro, que era um cara que tinha uma livraria em São Joaquim da Barra e vendia disco de vinil e tal, tinha lá uma caixa de som na frente da livraria, e esse Ramiro jogava futsal numa equipe lá, na equipe que chegou na final. Quando terminou a partida, o meu cunhado, inclusive, foi lá, deu uma de repórter, entrevistou todo mundo, e aí perguntaram, escuta, mas que rádio que é essa aí? Aonde que vai sair? Aí ele respondeu, não, isso aqui não vai sair em lugar nenhum, isso aqui nós estamos só treinando aqui um locutor. Aí o Ramiro estava próximo e falou para ele, por que você não leva essa fita lá na livraria São Joaquim, que eu vou soltar lá no serviço de som, lá umas caixas que tinha na frente da livraria, na rua principal lá de São Joaquim da Barra. Tá bom. Aí no dia seguinte, fita cassete. Você fala cassete, fita cassete para os mais jovens. Não sabe nem o que é isso hoje. Eu não sabe nem o que significa isso, né? Aí levamos a fita lá. E ele avisou para o pessoal do time lá e tal. E aí, naquele dia, tinha lá umas 10 ou 12 pessoas, jogadores do time, mais parentes e tal, que foram lá para ouvir a narração. Aí ouviram a narração e gostaram, não sei o quê, e tal, o gerente da rádio ficou sabendo. E aí me chamou lá, falou, mas o que é aquilo lá? Você fez uma narração? Eu falei, fiz uma narração. Põe aí pá, liguei aquele gravador, né? Era um gravador que rodava fita cassete. Aí ele ouviu e falou assim, você já está escalado porque domingo tem uma narração para você fazer lá em Ipuã. A minha primeira narração foi em Ipuã. Ipuã é uma cidade que fica do lado de São Joaquim da Barra e tinha lá o Laerte Alves, que depois, mais tarde, muito tempo mais tarde, foi presidente do Botafogo de Ribeirão Preto. Laerte Alves, ele tinha uma fazenda, a Fazenda Aliança, e fim de ano ele levava profissionais em férias, pegava um monte de jogador à base do Botafogo de Ribeirão, e Flamarion jogava no Botafogo de Ribeirão Preto naquela época, e jogava contra o time dele, que era um time amador da Fazenda Aliança. Depois que terminava o jogo, ele colocava um caminhão no meio do campo e ia uma dupla sertaneja para cantar músicas lá. Quem estava lá nesse dia, nesse domingo, para cantar depois do jogo, era a dupla Chitãozinho e Chororó. Rapaz, olha que beleza. Então tava cheio já. Não, Chitãozinho e Chororó, isso foi antes do Fio de Cabelo, porque o Fio de Cabelo então lá atrás. foi o que projetou o Chitãozinho e Chororó. Eles já tinham gravado Galopeira, faziam algum sucesso, mas era um negócio pequeno. Não era aquele... Quem projetou e quem assim fez a dupla conhecida no Brasil inteiro foi a música Fio de Cabelo. Não existia o Fio de Cabelo ainda. Tanto é que tava lá o Chitão e o Chororó. O Chororó, sempre um cara mais reservado e tal, ficou lá num canto, era uma marquise que tinha em cima do estádio, que tinha ali no estádio. Logo na entrada do estádio tinha uma marquise. E montaram um tipo de uma cabine, entre aspas, em cima dessa marquise. E o Chitão sempre gostou de futebol e tal. Aí ele foi lá para ver o que era aquilo, né? O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, vou transmitir um jogo. Pô, posso ficar por aqui? Eu falei, não só pode, como também vou pegar uns palpites seu aí. E aí ele ficou lá meio que trabalhando, meio que comentarista, meio comentando também a partida.
E aí foi muito legal, porque o jogo transcorreu bacana, foi tudo certinho, fiz uma boa narração, aí a narração já melhorou, já era uma nota 5,5, entendeu? Já dava para passar de ano. E o gerente gostou, e a partir deste momento é que comecei, então, a carreira de narrador de futebol e passei a transmitir todos os jogos lá em São Joaquim da Barra. Você é de Campinas, Chitão de Chororó também. Acho que você já teve a oportunidade de perguntar para eles depois, você sendo o Carlos Batista e ele sendo a dupla referência do Brasil da música sertaneja dessa história. Eles lembraram, Batista? Olha, com o Chororó não conversei não, mas o meu contato é com o Chitão. O Chitão, até essa história que eu contei para você agora, eu contei no ar. Eu estava no programa, fazendo o programa, e o Chitão apareceu lá no Guarani. Ele tem aqui uma tendência, é meio que bugrino, assim, entendeu? Ele é santista, mas em Campinas ele torce para o Guarani. E tinha uma época que ele comparecia lá no estádio, ele ia lá e até treinava lá com os profissionais do Guarani. Um dia o repórter falou, quem está aqui é o Chitão e tal, colocou a escuta nele. E aí cumprimentei o Chitão e contei a história e ele lembrou, rapaz. Que legal, rapaz. Lembrou da história e até ficou emocionado. Falou, nossa, aquilo lá foi antes do nosso sucesso nacional. E ele gostou muito. E depois daquilo, até peguei amizade com o Chitão, nos encontramos algumas vezes e até em eventos. E ele sempre me tratou muito bem. Eu gosto muito do Chitão, até conosco aqui está trabalhando um cara que tem uma amizade muito grande com ele, o Gleger. Gleger, que foi goleiro do Guarani, do Corinthians. O Gleger é um dos comentaristas daqui da Band, né, do programa, e também da Rádio Bandeirantes. E ele tem sempre contato, está sempre junto, eles fazem parte de uma turma bem legal. E o Chitão está sempre comentando a meu respeito. Então, ele confirmou a história e ele lembrou daquele dia lá da narração. Quando você puder, mande um abraço para o Gleger, é o repórter na Rádio Globo, ele na Portuguesa, depois no Corinthians, é um cara muito gente boa. Ele foi treinador de goleiros, acho que depois, hoje é comentarista. Então, um abraço para toda a sua equipe. Antes de você falar da sua saída do interior para chegar em grandes centros de narração, hoje aí na Band de Campinas, você que está aí com o meu amigo Marcos Luiz, grande repórter, referência para mim em meta esportiva, quando eu era estagiário, eu olhava o Marquinhos e falava, nossa, ele é muito bom. De meta, para quem não sabe, é o repórter que fica no campo, atrás do gol. O Marquinhos é fantástico. Quem que é a sua equipe hoje na Band de Campinas? O nosso querido Pão de Hambúrguer, Marquinhos Bim, quem mais? Ele vai pegar no seu pé, eu vou falar para ele. Pão de Hambúrguer é muito bom. Bom, é o seguinte, aí comecei a narrar os jogos lá e fiz um jogo em Ituverava, teve um jogo lá em Ituverava, e aí fui lá narrar esse jogo e mandei uma fita da narração desse jogo. Tinha duas emissoras que eu mandei as fitas que estavam precisando de narrador. Uma era a Rádio Morada do Sol de Araraquara e outra uma rádio lá de Uberlândia. E, curiosamente, mandei as fitas e as duas rádios entraram em contato comigo. E aí, por que eu acabei optando em ir para Araraquara? Primeiro que era mais perto. Eu morava em São Joaquim da Barra e Araraquara era mais perto em relação a São Joaquim da Barra. E segundo, que a minha paixão era pelo Campeonato Paulista. Eu assistia os jogos, eu ouvia demais a Rádio Globo. Você falou a respeito da Rádio Globo. Eu peguei toda a ascensão do Osmar Santos na Rádio Globo. Ouvia todos os jogos e até, curiosamente, em 1982, eu estava ouvindo o Osmar Santos transmitindo a final do Campeonato Paulista. Osmar Santos estava com um monte de artista na cabine, Carlos Aimar era um dos comentaristas, Loureiro Júnior, numa da meta o Henrique Guilherme, na outra o Fausto Silva, Roberto Carmona também estava trabalhando nessa transmissão, e Silvio Filho era o plantão esportivo, isso em 82. Em 83, eu estava no Morumbi, fazendo a final do Campeonato Paulista, já pela Rádio Morada do Sol de Araraquara. Então, são essas coisas que acontecem, né? Jamais eu poderia imaginar que estaria em 82 ouvindo pelo Rádio Osmar Santos, em 83 passei na cabine da Rádio Globo, antes de iniciar a minha transmissão,
para cumprimentar e dar um abraço aí. Eu sempre fui muito fã do Osmar Santos. Mandei a fita para Araraquara. A Rádio Morada do Sol, a equipe inteira tinha deixado a Rádio Morada do Sol e foi para a Rádio Cultura, José Roberto Fernandes, grande narrador esportivo, e tinha uma equipe muito forte lá, dona da audiência na cidade, pegou a equipe inteira, levou para a Rádio Cultura. E a Rádio Morada do Sol precisava montar uma equipe. Ouviu a minha fita, o gerente artístico gostou, me chamou e fui para lá. Aí montei uma equipe lá para poder começar a fazer a transmissão dos jogos. Aí peguei um comentarista que era o cara do jornal, o Impacto, lá de Araraquara, Ivan Roberto. Tinha também o Tadeu Alves, que depois foi vereador. Tadeu Alves era o repórter na época, Paulo Brus, que era o plantão esportivo, e começamos a fazer o trabalho. Aí eu fiz um convênio com a Rádio Globo para retransmitir todos os jogos. Quando a Ferroviária estava jogando, nós estávamos transmitindo os jogos da Ferroviária. Quando a Ferroviária não estava jogando, entrávamos em cadeia com a Rádio Globo. Qual que era a ideia? Primeiro, colocar um número maior de transmissões no ar. Segundo, aproveitar a força e aquele período, né, o Osmar Santos liderava a audiência em São Paulo, chegou a dar 78% de audiência Globo, somada com a Rádio Excelsior. E deu certo. Nós viramos a audiência num curto espaço de tempo, até eu fiz um negócio, eu tinha uma pipoqueira lá no estádio da Fonte Luminosa, hoje a Arena da Fonte, isso. Dona Dirce 25. Ela tinha um carro de pipoca e ela ficava com o rádio ligado lá na concorrente na época lá, que era a Rádio Cultura. Eu fui lá, passei uma conversa nela, comecei a mandar alô no ar, na TV também, porque a gente fazia o programa na TV, e aí ela tinha um rádio enorme, sabe aquele Transglobe, não sei se você conhece aquele rádio enorme. Rádio Escuta, foi Rádio Escuta, peguei na Rádio Globo um desse. E aí ela se simpatizou comigo e tal, e aí virou. Aí, mesmo tendo um número menor de rádios ligados na Fonte Luminosa, mas aquilo servia como um tipo de um alto-falante, ela deixava o rádio no último e a gente aproveitava aquele Moog da Rádio Globo, né, que é muito forte, que faz... O Moog é aquele sinal eletrônico, né? Rádio Globo. Eletrônico. Isso. Então foi dando certo, a coisa foi indo, conseguimos empatar na audiência lá e a emissora que eu trabalhava também fez uma promoção, mandou fazer 5.000 rádios com audiência fixa. Ou seja, o rádio ele foi quebrado o dial dele e deixou fixado na Morada do Sol. Aqueles rádios nós fizemos sorteios e tal, esparramamos e deu muito certo lá, fizemos uma grande audiência. Ô Batista, dá uma acelerada para eu conseguir te liberar, porque você tem que responder a pergunta da galera e também as enquetes aqui, de Araraquara. E aí, da Araraquara se arrebentou na audiência, passou a cultura ou igualou, para onde você vai depois? Aí vim para Campinas, fui convidado para vir para ser o narrador da Rádio Central de Campinas durante 18 anos. Estive fazendo transmissões pela Rádio Central. De que ano a que ano aí na Rádio Central? A Rádio Central cheguei em 1984, no dia 1º de junho de 84, e fiquei na Rádio Central até 2002, quando saí da Central e vim para Bandeirantes. Um pouco antes da Central, eu ainda continuava na Central, mas recebi o convite. Eu estava fazendo uma transmissão em Mojimirim, um jogo do Corinthians contra a equipe do Mojimirim, e o Bento de Oliveira. Bento de Oliveira foi muito tempo o operador, chefe dos operadores da Rádio Jovem Pan. Foi ele, inclusive, que descobriu o Osmar Santos, em Marília. E o Bento de Oliveira me indicou para o seu Tuta, para a Rádio Jovem Pan. Aí recebi o convite. E aí estive em São Paulo para conversar com o seu Tuta e acabei sendo contratado pela Rádio Jovem Pan e trabalhei na Jovem Pan durante 5 anos. Cheguei na Jovem Pan em 89 e fiquei até 1994. Na época tinha o Zé Silvério, que era o primeiro narrador,
tinha o Zé Carlos Guedes, o Nilson César, que está lá até hoje, e eu entrei exatamente no lugar do Edemar Anuzek. O Edemar Anuzek, que depois, mais tarde, voltou para a Jovem Pan, mas ele tinha saído. Acho que foi fazer um projeto, não sei se ele foi para a Rádio Tupi ou para a Rádio Record. Ele foi para uma rádio aqui, Rádio Brasil ou Rádio Tupi. O Edemar vai estar amanhã, inclusive você vai fazer uma pergunta para ele já já. O JV, Jorge Vinícius, te mandou um forte abraço e te fez uma pergunta, que ele foi entrevistado ontem e foi dia do aniversário dele. Ele falou justamente isso. Como foi narrar aqui em São Paulo? Você que é identificado pelo interior, e você que tem essa voz potente, como foi narrar em São Paulo nesse período aí de 5 anos? Responde ao JV Grande Batista. Grande Jorge Vinícius. Jorge Vinícius é um cara vencedor, né? Um lutador, um cara que conseguiu realmente vencer na vida, está com um projeto altamente interessante lá em Ribeirão Preto, arrebentando na audiência. Um grande abraço, um grande amigo. A minha passagem pelo rádio de São Paulo foi, assim, para mim, fazendo uma análise, uma autoanálise, foi, assim, não consegui brilhar no rádio de São Paulo. Porque, na época, a Jovem Pan tinha 4 narradores, né? Eu era o quarto, e entrei como quarto e saí como quarto, porque o sistema da Jovem Pan não permitia esse crescimento. Lá o primeiro seria eternamente primeiro, tanto é que o Nilson César, ele só conseguiu ser o primeiro. Quantos anos o Nilson César trabalhou na Rádio Jovem Pan para ser o primeiro? Foi quando o Silvério saiu para Bandeirantes. Antes ele não conseguia ser o primeiro. Não tinha, e não tem até hoje, um sistema de rodar os narradores nos jogos principais. E agora, até que tem jogo e tudo quanto é horário, é até mais fácil para poder aparecer o trabalho do narrador. Mas na época, você se lembra disso, era jogo de quarta e quinta, todos no mesmo horário, e de sábado e domingo. Domingo só. Então eu fiz uns 50 mil postos na Jovem Pan. Posto tem um narrador titular narrando e um outro narrador lá só dando informação, entendeu? Eu fui 50 milhões de vezes na Vila Belmiro para fazer posto. Fiz 5 milhões de vezes posto no Canindé. Batista. Essa época era boa do rádio, porque o narrador ia fazer posto. Hoje nem repórter vai para Campinas, por exemplo, para fazer jogo. É verdade. Piorou muito, viu? Antes era o completo, mas aí o primeiro a cair foi o comentarista, depois o segundo a cair foi o narrador, ficou só o repórter e agora nem é repórter. Pois é, tá difícil. Eu gosto muito quando o Milton, nosso querido cabeça, coloca os gols aí de Campinas. O Rogério Assis falou muito disso, também te mandou um abraço, participou da live, porque muita gente não conhece o seu trabalho aí no interior. Você sabe que eu sou de Capivari, quando eu tô aí fico assistindo o jogo aberto. Mas quem não é da região fica difícil acompanhar. E você é um dos grandes narradores do interior do Brasil, que eu acredito que, tendo a oportunidade, brilha em qualquer lugar, capital, interior, litoral. Agora você vai responder aqui, senão você vai ficar bravo comigo, o pessoal da rádio vai ligar aí e não vai conseguir falar com você. Os 3 maiores narradores, repórteres e comentaristas da sua vida, da sua história. Responde. Bom, narrador, eu nasci para o rádio ouvindo o Fiore Giliotti. Em 1970, o Fiore Giliotti era narrador, foi feito um pool de emissoras. A primeira narração de rádio que eu ouvi foi em 1970. Eu morava em Ibiporã, interior do Paraná, e na rua de cima da minha rua lá tinha um senhor lá que tinha uma televisão. E essa televisão, ele deixava a porta da sala aberta na Copa de 70 e nós, garotos da época, na faixa etária de 10 a 11 anos, ficávamos nos acotovelando ali numa cerca de balaústra e assistindo jogos. Não dava para ouvir nada e eu ouvia a rádio Paiquerê, rádio Paiquerê de Londrina, que entrava em cadeia verde, amarela, norte e sul do Brasil. E o Fiore Giliotti era um dos narradores. E aquele som realmente me encantou, entrou pelo meu ouvido assim, e eu gostei muito daquilo. Mais tarde foi importante para que eu realmente pudesse me definir como narrador esportivo.
Então, Fiore Giliotti, os três, né, para ser mais rápido aí na resposta, Fiore Giliotti, Osmar Santos e José Silvério. José Silvério, muito bem dos três. Comentaristas, aí eu quero ver porque os caras estão na cabine com você. Se não falar, os caras vão dar cotovelada no você lá na cabine. Olha, comentarista, eu tenho um comentarista aqui que eu até falo para ele tem um dom divino de fazer a leitura do jogo, ouvindo o Valdemir Gomes, que eu chamo de Tigrão. Ele realmente é muito diferenciado. Ele faria sucesso em qualquer rádio do Brasil, nunca teve oportunidade. Se trabalhasse em São Paulo, seria, sem dúvida, o melhor comentarista do rádio de São Paulo. Valdemir Gomes, que trabalha comigo, gostava muito também do Carlos Aimar, ouvi muito o Carlos Aimar, gostava da capacidade também de enxergar o jogo. E vou colocar aí também o Orlando Duarte, que eu trabalhei com o Orlando. Quando eu cheguei na Jovem Pan, o comentarista era o Orlando. Depois o Orlando saiu e no lugar dele entrou o Flávio Prado. O Orlando ele tem uma capacidade de retórica que era uma coisa impressionante. Vi por diversas vezes o Carbone, José Carlos Santini Carbone, ouvi diversas vezes. Atrasado, ele falava assim: Orlando, eu quero comentar em 1 minuto. Ele fazia 1 minuto cravado. E às vezes tinha espaço. Orlando, faça agora um comentário de 4 minutos. Ele fazia de qualquer tema um comentário de 4 minutos. Então, Valdemir Gomes, Zaimar e Orlando Duarte. E para fechar, os repórteres, os 3 maiores repórteres para o Carlos Batista. Vou colocar aí o Marcos Luiz, que eu acho muito diferenciado, tem muita capacidade, tenho a felicidade de tê-lo na minha equipe, trabalhando já há bastante tempo. Também vou colocar aqui o Henrique Guilherme, porque eu ouvi muito a Rádio Globo, e ele teve uma fase maravilhosa, depois virou âncora e tal, mas estou colocando como repórter. E também o Fausto Silva, porque como eu ouvi demais a Rádio Globo, eu colocaria o Fausto Silva. É que são 3, mas eu trabalhei também com o Vanderlei Nogueira, na Rádio Jovem Pan, um baita de um repórter, um cara que tem uma sagacidade. O Vanderlei é o showman, né? É o showman. Batista, cara, tinha mais coisa para fazer, mas eu tenho que liberar você. Então eu vou pôr o nome aí na tela, manda um abraço para a galera, e a galera vai entender que não vai dar para o Batista responder, porque demorou para a gente conseguir nossa conexão, e ele tem que voltar para o ar, que ele está no ar lá na Band Campinas. Ó, manda um alô para a galera aí. Deixa eu até aumentar a tela para você. Não apareceu ninguém, viu, Xene? Carlos Pereira, ok. O Tacílio Júnior. Vamos lá. Alex Herrera Cajuru. Cajuru, será que ele é de Cajuru ou é Cajuru por causa do Cajuru senador, hein? Um abraço, hein, Alex? Muito obrigado aí pela participação. Ó, o Alex está falando que você tem que vir para Capital para narrar jogo dos grandes. Tá vendo só? Então, eu estive aí, né, na Rádio Jovem Pan, mas não conseguia narrar coisa nenhuma, o trabalho não apareceu. Acabei narrando mais algum tempo aí, quando o São Paulo disputou a Copa Conmebol. Como tinha cadeira fixa lá, de quarta era Silvério, de quinta era o Guedes, de sábado era o Nilson, domingo Silvério. E aí o São Paulo, expressinho, Muricy Ramalho era o técnico do São Paulo, jogava de terça. Como terça não tinha cadeira cativa, aí narrei um pouco mais de jogos do São Paulo nas terças-feiras. O Valmir Garpo falou aqui que você é de Irapé, distrito de Chavante, São Paulo, cidadão irapeense. Exatamente. Eu nasci em Irapé, distrito de Chavantes, na região de Ourinhos. Tenho muito orgulho de ter nascido em Irapé. O meu pai trabalhava lá em Irapé na oportunidade, a minha família trabalhava com mularia de tijolo, trabalhava inclusive na Vila de Lom, que era uma vila em Ourinhos, que tinha muitas olarias lá. E aí de lá eu fui para o interior do Paraná, na região de Londrina, em Jataizinho. Até eu escrevi um livro, O Guardião da Ilha. E o Guardião da Ilha, esse livro, ele tem uma parte que é ambientada exatamente em Jataizinho. O Guardião da Ilha, está aqui o livro. Deixa eu tirar aqui o GC para a gente ver, para você mostrar melhor para todo mundo.
aí o Guardião da Ilha, esse livro, obra de ficção baseada em fatos reais. Eu conto a minha história, quando garoto, e como eu conheci o personagem, o Guardião da Ilha, que era um cara que trabalhava na olaria de tijolo e morava lá numa ilha que ficava às margens do rio Tibagi, e ele tinha uma bailarina tatuada no braço, assim, aquelas reticuladas que os presidiários faziam antigamente, e aí eu criei uma história ficcional em cima dessa bailarina, e contei a minha história, como eu conheci esse cara, o Guardião da Ilha, chamado Antonião, que era um cara muito diferenciado, que tinha muitas histórias. Depois eu vou te mandar o link, aí você pega, por favor, tem algumas perguntas aqui, você responde para a galera que não vai dar tempo. Ó. O Gil Arruda está lembrando aqui o jogo que você fez em Sorocaba, embaixo da bancada, né? O maior perrengue que você teve na carreira. Eu coloquei no blog lá também. Eu fui narrar o jogo lá e a cabine, né, ela tem um vidro, o vidro ele fica aberto e a torcida ali no estádio, lá em Sorocaba, fica muito próxima da cabine. E aí eu narrei o gol da Ponte, o meu gol, ele é muito longo, assim, né, até o Milton Neves fala que é o gol mais longo do rádio brasileiro, não termina nunca. E aí a galera ouviu ali eu narrando o gol, ficou muito brava, e aí se revoltou e tal, mas aí aconteceu o gol no segundo tempo, aconteceu o gol do São Bento. O São Bento empatou o jogo. Quando o São Bento fez o gol, eles ficaram muito irritados, porque eu grito o gol do time adversário curtinho, e eles queriam que gritasse um gol longo. Aí ameaçaram subir na cabine e tal. Lamentável. Um negócio terrível. E aí, a CESP entrou até com pedido de segurança lá do estádio e tudo mais, eu lembro disso. Foi muito legal, né? Realmente a CESP prestou um serviço muito importante. Mas eu não conseguia narrar e a maneira que eu tive foi entrar assim embaixo da cabine e aí eu tirava a cabeça para fora para ver os lances e fiquei narrando desse jeito. E aí a segurança da Ponte se sensibilizou com aquele problema e mandou 2 seguranças lá na cabine. A Ponte fez o segundo gol, que foi o gol da vitória, e nesse momento eu estava com 2 seguranças, e assim é que eu consegui narrar o gol da vitória da Ponte. Mas essa foto é uma foto que acabou rodando o mundo. Saiu em vários jornais pelo mundo, em Portugal, saiu no jornal lá em Marrocos, em vários sites, deu um resultado realmente extraordinário. Foi uma coisa extremamente negativa, porque, Xene, você está acostumado a frequentar estádios de futebol. O torcedor, quando ele está irritado desta maneira, ele fica cego. E basta um entrar e dar um soco e vira um massacre. Já passei vários perrengues. Eu estava completamente exposto, então foi um negócio terrível. Na hora a gente fica sem saber o que fazer. Eu tenho a minha família, a gente fica pensando na família, tenho o meu neto, então é um negócio muito complicado. Só que deu uma repercussão gigantesca, jamais eu poderia imaginar que fosse dar uma repercussão como essa, mas realmente foi um grande perrengue. O Marcos Roberto, o pessoal está torcendo para você vir narrar na Bandeirantes de São Paulo, infelizmente. O contrato do Zé Silvério foi rescindido, o pessoal está perguntando se tem chance de você narrar aqui, ó. E o Alex está falando que seria sensacional, ó. Tem a torcida grande, o pessoal de Campinas não vai deixar, não, hein? Só se for em rede. Muito difícil, porque eu tenho um projeto grande aqui em Campinas, você sabe disso, né? Eu comando a equipe aqui da Rádio Bandeirantes, uma equipe grande, muito forte, também o programa que eu faço aqui na TV, e o compromisso é muito forte aqui com o Rodrigo Neves, que é o nosso diretor-geral, o Rodrigo Salomão, que é o nosso diretor executivo, e eu estou na Bandeirantes há 17 anos, vou completar agora, no dia 1º de julho, 18 anos. E além disso, tem o meu portal, que é carlosbatista.com.br, que também presta um serviço importante para os times de Campinas. A minha fase, infelizmente, já passou, né? Então, estou focado, muito focado aqui na região, em Campinas. Gostaria muito de transmitir na Rádio Bandeirantes, que é uma emissora fortíssima. Eu, como eu disse para você, eu ouço há muitos anos a Rádio Bandeirantes, desde a época do Fiore Giliotti, Enio Rodrigues,
um cara de Araraquara que tive inúmeras oportunidades, estava com ele, até recebendo prêmios lá em Araraquara. Enfim, muitos narradores passaram pela Rádio Bandeirantes, né? Que é o caso, por exemplo, o Enio Rodrigues, que eu citei agora, mas tem também o Oscar Ulisses. Eu me lembro do Oscar Ulisses, inclusive transmitindo vôlei, que eu gostava muito na Rádio Bandeirantes. Então, e depois ele foi para a Rádio Globo. Mas, enfim, né, Éder Luiz, que também teve uma trajetória marcante e vitoriosa na Rádio Bandeirantes e depois na Band FM. Mas, enfim, acho que o momento, a gente nunca deve falar isso, né, porque a vida é uma vida inteira, não existe resto de vida. Eu estou com 60 anos, mas o Roberto Marinho fundou a Rede Globo, ele tinha 60 anos, e assumiu uma dívida quase que impagável, e depois virou o que virou, no caso, a Rede Globo, né? O Michelangelo pintou a Capela Sistina. Quando ele terminou de pintar a Capela Sistina, tinha 62 anos e até então um pintor desconhecido, e virou um ícone mundial depois que ele pintou a Capela Sistina. Então tem muita coisa para fazer, mas é complicado por tudo aquilo, e até pelo envolvimento comercial que eu tenho aqui na Rede Bandeirantes Campinas, para deixar tudo aqui e trabalhar em São Paulo. Milton Neves fala e eu endosso. É o rei de Campinas. O homem é um batalhador, dá emprego para muita gente, tá na mídia esportiva porque conquistou seu espaço, é batalhador, é jornalista, trabalha com a propaganda. Acho difícil sair de lá. Mas se o Milton continuar colocando seus gols aqui, a galera vai ficar feliz. O Oscar está só esperando a liberação lá da Globo para falar com a gente semana que vem. O Éder Luiz vai falar com a gente semana que vem na Live Narradores. E hoje eu tive o prazer de ter o ok de Silvio Luiz. Estou agendando com o Silvio Luiz. Acho que é o maior narrador em termos de idade, narrando na ativa no mundo. Deve estar no Guinness Book. Batista, faz a pergunta, por favor, para o Edemar Anuzek, seu colega narrador, vocês são amigos ou não, porque amanhã ele vai estar aqui, direto de Curitiba, o grande Edemar Anuzek, e aí você faz a pergunta para ele, por favor, Batista. A pergunta que eu quero fazer para o Edemar Anuzek, primeiro mandando um grande abraço, tive o prazer e a felicidade de trabalhar com o Edemar Anuzek na Rádio Jovem Pan, lembro bastante dos nossos almoços, o programa terminava 13h30 e a gente ia ali tinha uma cantina italiana que a gente costumava comparecer, e essa cantina era um senhorzinho italiano daqueles marrentos, sabe, aqueles italianos bravos pra caramba. Aí eu nunca fui de comer muito, mas o Edemar Anuzek, que era muito bom de garfo, Luciano Fatioli, que era muito bom de garfo elevado à 10ª potência, Dirceu Cabral, que parece que não comia muito, porque ele era baixinho e tal, mas comia muito. E mais uma galera que comparecia lá, e aí era rodízio de massas. 4h30 o pessoal estava lá pedindo, manda mais. Aí o senhorzinho começava a dar bico nas... O Edemar vai lembrar a respeito desse assunto. O senhorzinho começava a chutar as cadeiras e para a gente ir embora. Mas os caras queriam comer mais, era um negócio terrível. Mas a pergunta é o seguinte, para os mais novos, qual é o recado do Edemar Anuzek, que, sem dúvida, é um dos grandes narradores do rádio esportivo do Brasil? Qual é o recado, qual é a técnica, o que um narrador precisa para ser um grande narrador como o Edemar Anuzek? Boa, boa. Eu falei que ia ficar meia hora, deu 43 minutos, não quero que você fique bravo. Um grande abraço à sua esposa que nos ajudou na conexão, não foi possível pelo seu celular. Dá um grande abraço na sua equipe aí, em todos lá da TV, da rádio, especial meu amigo Marcos Luiz. Torcendo muito por você, ser um cara batalhador. Em breve a gente se vê aí quando eu for para Capivari, eu passo por Campinas. E te cuida aí, tá com 60 anos, tá bem pra caramba, grande Batista. Ô, Xene, muito obrigado pelo convite, fiquei imensamente feliz, um papo maravilhoso, agradável. Ficaria aqui 2 horas conversando com você. A minha esposa, que acabou me emprestando aqui o telefone, porque o meu não estava entrando, Márcia Batista, está comigo há muitos anos. Conheci a Márcia eu tinha 17 anos, e ela está comigo, nós temos 39 anos, estamos completando esse ano 40 anos de casamento. Eu que casei 2 vezes, né, 25 anos, nos casamos novamente, fazendo bodas
de 25 anos, e não tenha dúvida de que eu devo a ela toda a minha trajetória ao longo dessa carreira, porque você sabe que radialista, principalmente narrador de futebol, eu, numa época aqui, né, não tinha televisão, tinha que comparecer no local para fazer a narração, e era jogo quarta e domingo, viajando o Brasil inteiro, e ela praticamente deu educação aos nossos 2 filhos devido à minha ausência. Me suportou, me tolerou durante todo esse tempo, e eu agradeço demais a ela que está aqui do lado me ouvindo nesse momento. Shene, parabéns pelo seu trabalho, você faz um trabalho importantíssimo de divulgação para nós que trabalhamos no rádio, sabemos o quanto é importante esse tipo de divulgação. Estou à sua disposição para quando você necessitar. Grande abraço, meu amigo, fica com Deus, tomara que você continue por muito tempo aí com o seu projeto. Amém, nossos. Obrigado. Vai lá para a rádio, dá um abraço na galera. Beijão na dona Márcia aí, fica com Deus. Obrigado, Batista. Tchau, tchau. Valeu, grande abraço, muito obrigado. Se inscreva no canal Shene no Campo, a melhor equipe do rádio online, seja no estúdio ou no estádio. Nosso time está preparado para levar muita emoção, com descontração também para você. Então faz o seguinte, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e vamos juntos. Tem também as transmissões multiplataformas no Twitter e no Facebook. Shene no Campo, informação com descontração com o melhor time da internet.